Bom dia, meus queridos, graça e paz à parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Queridos, que manhã maravilhosa, louva a Deus por todos aqueles que neste dia está tirando um momento de adoração, momento de busca da parte daquilo que nós todos sabemos que é ler, sabes, compreender, mergulhar. Poxa, você que está aí já orando, bendizendo ao Senhor. Poxa, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, por tudo aquilo que Deus está fazendo. E claro, hoje, meditando, eu coloquei até alguns dizeres aí, eu quero falar sobre os elos da salvação. Já ouviu falar sobre isso? Já mergulhou buscando conhecimento? E hoje eu quero falar sobre isso, gente, porque lá em Hebreus, não sei se você já leu o livro de Hebreus, mas o livro de Hebreus, capítulo 2 e 3, fala algo lindo da parte do Senhor. E eu quero te convidar, sabe, você ler comigo, meditar nessa passagem e algumas outras referências. Mas olha que coisa linda! Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hoje, nessa manhã, pela graça e a misericórdia de Deus, os elos da salvação, e como fala elos, eu quero que você reflita bem, elos da salvação. Quero que você mergulhe comigo, reflita no que Deus colocou no meu coração, baseado nesta passagem de Hebreus capítulo 2 e verso 3. Meu querido, Deus sabe que através dessas palavras, muita coisa, se nós dermos lugar, ou eu vou dar lugar, não sei você, pode ser transformado e mudado. Por quê? Testificando, olha o verso 4, estou no livro de Hebreus, tá? Lá no capítulo 2, mas olha a sequência. Testificando também Deus. Quem está testificando aqui? Quem está falando dessas verdades? Olha bem, testificando também Deus com eles, pois sinais, olha aí, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. No verso 9 diz o seguinte, Hebreus 2 no verso 9, que eu li do 3 ao 5, agora eu estou lá no 9. Vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. O 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação deles. Fechando 11, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhe chamar irmãos. E eu repito, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Gente, a verdadeira salvação produz uma vida cristã caracterizada pela fé, pelo arrebatamento, pela conversão e santificação no presente e glorificação no futuro. Eu digo glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero lhe chamar a atenção sobre essa questão, os elos da salvação. Preste atenção, Deus tem algo para mim e para você nesta manhã.
Desejo a você que neste momento esse café com Deus encontre guarida no seu coração e que o Espírito Santo leve a sua mente neste momento cativa até a presença do nosso Deus. Se assim você crê, diga amém. Vamos louvar o Senhor, porque esta palavra provém de Deus para você. Oh, que eu seja agora um profeta de Deus para trazer nesta manhã palavra de salvação, de libertação, de cura, de mudança em qualquer que seja a área que você hoje precisa, oh, do milagre soberano de Deus. Querido, a fé é o primeiro passo a ser dado para se alcançar a salvação. O que eu preciso ter para alcançar a salvação? Fé. Sem fé, segundo a palavra, é impossível agradar a Deus. Mas quando se tem de fato a fé, e ela é uma fé inteligente, e você pratica essa fé, segundo a palavra, tudo é possível ao que crê. Agora pense um pouquinho comigo, eu gosto sempre de fazer essas comparações. Bom, se de fato você crê, se de fato você tem fé, olha, pensa bem, se de fato você crê, se você tem fé, está acontecendo alguma coisa aí impossível? Algo que você vê que parece que não desata, não sai do lugar? Então, você tem que pensar um pouco, porque se de fato você tem esta fé, e esta fé, segundo a palavra, ela te leva ao impossível, não pode então ter barreira, não pode algo ser contrário àquilo que a palavra, o que? A palavra nos traz como orientação. Você consegue entender isso? Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando conosco nesta manhã, mas já estou te mostrando, oh glória a Deus, a fé é o primeiro passo a ser dado para se alcançar a salvação, que não é conquistada pelas obras, gente, como os muitos pensam. Não é uma troca, não é um favor, não é eu te dou para que o Senhor me dê. Ah, não é isso aí. Eu vou dizer uma coisa, dentro da palavra que a gente tem aí como no grego soterologia, que vem a palavra soter, dentro disso tudo engloba tudo aquilo que você precisa para viver nessa terra servindo a Deus de uma forma onde o próprio Cristo se torna o centro da sua vida, te trazendo paz, alegria, prosperidade em todas as áreas, seja material, seja física, seja espiritual. Quando essas coisas começam a te perturbar, tirar a paz, tirar teu sono, causar tristeza, angústia, algo está errado. Aí vem a análise. Aí você tem que pensar, Senhor, peraí. O que está acontecendo? Por que isso está me afligindo? Oh, meu Deus. Por que isso está tirando a paz da minha alma? E aí que tá. Mas uma alma que descansa no Senhor, uma pessoa, uma vida que descansa no Senhor, que tem convicção de um Deus todo-poderoso. Oh, você não vai ser abalado. A rocha é Cristo, você está na rocha. Coloque em prática o que a Bíblia ensina, o que a palavra ensina, para trazer a mudança naquilo que você hoje precisa. Eu não estou falando do ontem nem da manhã, eu estou falando de hoje. A palavra é para hoje, para nós tomar posse hoje, para a mudança acontecer hoje. Você consegue entender isso? Eu não sei o que você precisa, mas a Bíblia, ela sempre vai te mostrar um Deus todo-poderoso e um Deus soberano sobre todas as coisas. Então, segundo a vontade soberana de Deus, apresente a sua causa e deixa Ele ser o justo juiz. Deixa Ele ser o seu advogado. Oh, meu Deus, aleluia! E eu quero ver se no final você não vai dizer glória a Deus, aleluia! Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado, em tudo o Senhor está me ajudando. Você serve um Deus todo-poderoso. Consegue entender isso? Outra coisa importante, nós temos que também pensar no que foi falado. Por quê? Porque aqui a verdadeira salvação, ela produz uma vida cristã caracterizada pela fé. Você tem que entender isso, tá? E pelo arrebatamento, pela conversão e santificação no presente e glorificação no futuro.
Eu e você tem que ter consciência, segundo a palavra, admitir que o arrependimento, o quê? Arrependimento é o segundo passo a ser dado, pois esta é a maior demonstração de reconhecimento de culpa. Oh, eu dou um exemplo de Zaqueu para você. Se você um dia não leu, vai lá e lê a história de Zaqueu. O outro que sempre é ensinado e prega-se muito em todos os momentos, que tem cultos voltados não só à juventude, mas à igreja, nos ensino doutrinário. Sabe quem? O filho pródigo. Eita, quantos tem o mesmo comportamento do filho pródigo? Enquanto ele não caiu em si e não reconheceu, pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, não sou mais digno nem de ser chamado de filho. Ele caiu em si, ele se arrependeu, ele voltou para a casa do pai. Esse voltou significa que muitas vezes eu e você se afastamos, deixamos de praticar o que a Bíblia sempre nos ensina. Ficamos, achando que tudo se resolve pelo trabalho, por algum recurso, por algum momento de alegria, de prazer, achando que tudo aí está a bênção do Senhor. Não que não esteja, mas estou dizendo que você deixe de ter uma vida, já vou entrar já, de santificação, de colocar a tua vida no altar, de buscar, de se revestir do espiritual, de se revestir com a presença do Senhor através do Espírito Santo. O arrependimento aqui está dizendo é a maior demonstração do reconhecimento de culpa. Agora vamos pensar um pouquinho, gente. Vamos pensar um pouco. Imagina se eu tivesse, e todos vocês que vão me ver, e já estão me vendo, alguns agora, outros vão ver mais tarde, outros até à noite, mas essa palavra é para você refletir. Imagina se eu estivesse num púlpito, algum lugar que todos vocês fossem a plateia, estivesse na nave de uma casa de oração, e eu falasse assim: hoje eu quero conhecer quem pode dizer que não tem culpa aqui. Levante a mão. Que não tem culpa. Eu acho que ninguém levantaria a mão. Então, primeiro passo, nós temos que ter consciência que nascemos em pecado. Não tem como alguém dizer que em algum momento da sua vida vai errar, ou já está errando, ou está vivendo em algum erro. É aí onde eu chamo a vossa atenção. Então, o que Deus espera de mim? Reconhecer esta culpa. Porque só através do arrependimento, porque o arrependimento nos faz mudar de posição, de direção e se voltar para Deus. Quando eu me arrependo de verdade mesmo, com a consciência entendendo, eu estou fazendo, sei que isso vai me tirar o direito da salvação, porque eu estou falando sobre os elos da salvação. Eu abro mão de tudo, volto o quê? Volto a ser, o primeiro amor, gente. Volto a ser o praticante de leitura, de oração, de buscar em Deus coisas que muitas vezes as pessoas não dão conta do que está acontecendo. E aí a gente pensa que tudo se resolve, de uma troca. Eu faço isso, tenho certeza que Deus vai me dar isso. Deus não é um negociador. Que você pega algo, olha, eu te entrego algo, espero que por causa que eu estou te entregando, o Senhor resolva esse problema. Não. Às vezes as coisas estão dentro de mim, dentro de você, e a gente não abriu mão. Não abrimos mão. Às vezes as coisas foram acumulando lá, acumulando. E aí daqui a pouco você começa a cair no sono espiritual sem perceber. Você sabe muito bem que na hora que você precisa exercer a autoridade espiritual, você procura e não acha. Gente, reconhecer o que eu estou dizendo é o princípio daquele que diz ser discípulo do Senhor Jesus. E digo mais ainda, reconhecer que com consequência do real arrependimento,
A pessoa, você, nós, a pessoa experimenta o que muitos ainda não experimentou, e eu vou falar, sabe, um bom e alto tom aqui, dizendo o seguinte: ela não experimentou, sabe, a conversão, não são convertidos ainda. Por isso que eu falo, reconhecer, repito, que como consequência do real arrependimento, a pessoa ela experimenta a conversão, ou seja, o que a Bíblia fala em João capítulo 3, depois você corre lá sobre o novo nascimento. Então nem todos experimentaram, porque de fato, quando acontece o que eu estou hoje falando, o que eu estou falando? Elos da salvação, a verdadeira salvação, ela produz uma vida cristã, caracterizada pela fé, pelo arrebatamento, pela conversão, ou melhor dizendo, vou ter que colocar o que eu acabei de falar, arrependimento, perdão, ok? Pela conversão e santificação no presente e glorificação no futuro. Para você entender, eu não sei como que anda a sua vida espiritual, mas se Deus colocou no meu coração falar sobre os elos da salvação, e os elos já estou explicando, já comecei a falar da fé, já estou falando de arrependimento, já estou entrando na conversão, e aí a gente vai mergulhando na palavra. Gente, eu digo mais, o novo nascimento que está ligado à conversão, produz santificação, que significa o afastamento do mundo e aproximação de Deus. Como é que você tem se afastado das coisas do mundo? Você tem se afastado mesmo? Ou você ainda anda tendo que ler o Salmo 1? Nunca leu? Lê o Salmo 1. Por favor, pega lá o Salmo 1, dá uma mergulhada, porque tem muita coisa que você não sabe. Você andando envolvido com as coisas do mundo, coisas que Deus não aprova, coisas que infelizmente você não vai conseguir passar pela porta estreita que é Jesus. Você tem que abrir mão destas bagagens, dessas coisas que estão te acumulando, que estão colocando você para baixo. Porque, querido, eu vou ler de novo para você entender. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você já aceitou o Evangelho? Glória a Deus! Está praticando? Glória a Deus! Vai começar hoje? Aleluia! Que Deus te abençoe, porque a intenção é mostrar você, a dar valor pelo sacrifício conquistado por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, naquela cruz. Amém, querido? Gente, existe uma ligação bem nítida, quero deixar isso claro para você, no processo da salvação do ser humano, representada entre os outros pelos elos da fé, do arrependimento, da conversão, da santificação e da glorificação, como se fossem, olha bem, como se fosse uma corrente, entendeu? Como fosse uma corrente. Estes dependem um do outro e estão colocados em uma progressão espiritual crescente. Começa, olha bem, começa com a fé, para a salvação. É só você ler em Atos capítulo 16 e o verso 31 que você terá base justamente para aquilo que hoje Deus coloca na minha boca como profeta para proclamar, dizendo a você: hoje eu te dou tudo o que você precisa. Se você só precisa ter uma coisa. O que, Senhor? Você precisa crer, você precisa ter fé. E as coisas vão mudar em nome de Jesus. Gente, o ponto de partida, continuo dizendo, para o viver em comunhão com quem, gente? Comunhão com Deus. O ponto de partida
vestida, olha lá, para viver em comunhão com Deus, continua através dos diversos estágios desta vida espiritual. Olha bem, e digo mais para você, em nome de Jesus. Olha que coisa interessante. Fé, para pensar comigo agora. Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Ela é o primeiro passo para quem não sabe. Olha bem, gente, para a salvação, pois possibilita crer no Senhor para o perdão dos pecados. Então, se eu não tenho fé, qual o perdão eu vou alcançar dos meus pecados? Qual? Nenhum. Aí não gera mudança. Está entendendo agora? Não gera mudança. Não aconteceu novo nascimento. Não há arrependimento. E se não há arrependimento, não tem um novo nascimento, ninguém consegue lutar e querer viver uma vida de santificação. É aí o que eu estou falando. Para quem não sabe, olha o que eu vou dizer para você. Dentro de uma casa de oração, tem muito mais simpatizantes por Jesus do que discípulos. Aí está a resposta para muitos homens de Deus que tentam fechar a porta do fundo e não sabem quem abriu. Mas como achar essa porta dos fundos? Estou te respondendo agora. Essa é a resposta. E te digo mais, a origem da fé, segundo a palavra, olha o que a palavra nos ensina. A fé, gente, é um dom de Deus. Como é que é? Você nunca tinha lido isso? Sim. Segundo a palavra de Deus, a fé é um dom de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Se você nunca leu Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2. E se você for lá no verso 8, eu vou dizer o que está lá. Olha o que está lá. Porque pela graça... Oh, glória a Deus, aleluia. Eu amo a palavra, gente. Eu fico às vezes até impactado. Porque ao mesmo tempo que eu medito, que eu leio, que eu me alimento da palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra, ela faz você entender coisas maravilhosas, se alegrar, como eu acabei só de começar a ler. Eu amo o Espírito Santo porque ele é meu amigo. Como ele me ajuda e quer te ajudar. Olha só o que Deus tem para você nessa palavra. Toma posse em nome de Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, olha aí a resposta. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eita, papai do céu. Aí a gente perguntou: Joãozinho, você tem fé? Tenho. É de coração mesmo? É. E você aceita? Aceito. Vai ser um discípulo do Senhor Jesus? Vou. Passa um mês, cadê o Joãozinho? Falar uma coisa. A prática daquilo que você está falando é que vai trazer a mudança. Por quê? Porque eu dei um exemplo para você. Eu dei o exemplo do filho pródigo. Tinha tudo, gente. Ele tinha tudo que ele precisava. Você vai ver lá na palavra do Senhor, você vai encontrar tudo que precisa para você entender que ele tomou uma decisão e ele admitiu e mostrou o seu verdadeiro arrependimento. Ele confessa aquilo que muitas vezes eu e você, e eu vou me incluir, não confessamos, não admitimos. E vamos empurrando. Só que chega uma hora que o negócio fica tão grande, tão pesado, que você não consegue sair do lugar. E aí vem todas as consequências de você não confessar. Se nós parássemos para pensar, a gente ora, e a gente é um povo tão pidão, que esquecemos que é melhor agradecer e a pedir para o Espírito Santo, segundo está em Salmo 51, ele nos limpar, abrir os nossos olhos, nos purificar, nos lavar. Porque, gente, lê depois, Salmo 24, lê para você entender.
Quem é que vai morar? Quem é que vai estar diante desse Deus Santo Todo-Poderoso? Eu estou mostrando para você os elos da salvação que muitas pessoas buscam, tanto charamanaias, assim diz o Senhor. Deus está revelando, Deus está mostrando. Oh, eu vou falar uma coisa para você. Aqui está o que eu e você precisa, não tem falha, não tem variação. Por quê? Porque, pensa comigo agora, vamos pensar. Oh meu Deus, qual é o teu maior desejo hoje? Qual é o teu maior desejo hoje? Ah, que restaure isso, que Deus me dê aquilo, que Deus faça assim, assado aqui e aqui. Mas será que você fala, oh Senhor, o meu maior desejo, que eu não perca o direito da salvação. Meu maior desejo é que eu esteja com o Senhor para todo sempre, sempre, glória a Deus. Meu maior desejo é que eu possa servir a Ti nesta terra, servindo os Teus filhos, os teus irmãos, como a Bíblia ensina, segundo a palavra, que são os meus irmãos, servindo as pessoas, estou servindo. Não, a primeira coisa, a gente busca satisfação, é onde eu quero chegar, pessoal. Desculpe, mas essa é a verdade. Engraçado que eu tenho pouco tempo que Deus chamou eu para o ministério, desde 1991, e eu estou tentando aqui trazer à minha memória alguém que chegou em mim. Eu quero que o Senhor hoje ore, porque eu não quero ir para o inferno, porque eu não quero perder a salvação. Eu quero que o Senhor ore por mim, porque eu nunca mais quero pecar nessa área, nessa aquilo. Não. Eu quero que o Senhor ore por mim, porque eu quero que o Senhor permita a graça de eu ter o carro, de eu ter a casa. Não, olha, veja bem, não estou dizendo que está errado, estou dizendo que às vezes nós mesmos não buscamos entender e lutar pela salvação. A gente é ligado a muitas coisas da terra, gente. É isso que eu estou falando. Se desligue, ligue teu pensamento nas coisas espirituais e deixa o Senhor Jesus resolver. Ou será que Ele não pode resolver? Eu te dou um exemplo. Pode. Ei, vou usar essa linguagem. Mestre, Rabi, estão cobrando de nós o imposto. Resumindo, vai ali, tá? Pega um anzolzinho aí, uma varinha, joga, e o primeiro peixinho que você pegar, tu paga o meu e paga o teu e tá resolvido. Então será que ele não pode resolver? Quer outro exemplo? Então, quem que alimenta os pássaros, a criação, quem que cuida disso tudo? É o homem? O homem cuida? Não. Segundo o que eu entendo, até o dia de hoje, eu não vejo o homem cuidando. Eu vejo o homem destruindo. Então, a minha fé tem que estar em quem? Um Deus Todo-Poderoso que há de suprir todas as nossas necessidades. E quando eu falo nossas necessidades, não estou falando de arroz e feijão, um jabazinho, uma feijoada, oh meu Deus do céu, não. Não estou falando da roupinha, não estou falando de tudo que envolve a tua felicidade. Tudo que envolve aquilo que vai te trazer a alegria de viver nessa terra até o dia que o Senhor te chamar embaixador e embaixadora de Cristo para, de fato, ao seu país de origem. Entendeu? Tive que parar para poder te chamar a atenção que os elos da salvação envolvem tudo isso. E você não deve abrir mão, porque parece que algo se levantou e se tornou impossível. Aí você coloca tudo isso num Deus do impossível, que vai lhe trazer muito mais experiência espiritual, porque você depois vai dar o testemunho. Olha, aconteceu isso, mas eu coloquei minha fé naquele que conquistou tudo lá na cruz. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Então, continuando, mostrei a você que, olha bem, de onde vem essa fé? A fé é um dom de Deus. Quando o pecador ouve a palavra, ouve o quê? A palavra. Você está ouvindo quem? A musiquinha? Você está ouvindo o quê? Os profissionais da palavra da fé. Você tem que ouvir a palavra, como ela é, para transformar áreas, só ela pode transformar. Pois bem, quando o pecador, gente, ouve a palavra, o Espírito Santo, como está lá em Gálatas capítulo 5, verso 5, leva a mensagem. Quem é que leva? Quem que vai levar, transformar? O Espírito Santo. Leva a mensagem até o seu, meu, nosso
cardia, no grego coração. Hebreus 4:12, abre-o para ouvi-la, conforme está em Atos capítulo 16, se você quiser, corre lá. E o verso 14, apresenta a porta da fé para ele. Gera assim a certeza, Romanos 10:17, e ao possuir esta convicção, seu coração passa a ser agora, em nome de Jesus, purificado e salvo pela fé. Atos 15:9, Efésios, acabei de ler, 2:8. Portanto, ela é oriunda da palavra de Deus, conforme Romanos 10:17, do Espírito, conforme Gálatas 5:5, de Cristo, Hebreus capítulo 12, verso 2, e sem a mesma, ninguém, eu digo, repito, ninguém, gente, mas ninguém pode salvar-se. Você consegue entender isso em nome de Jesus Cristo? Base para isso é só você ler João capítulo 5, verso 24. É um verdadeiro mistério que Deus nos revela e quer que eu e você entenda, compreenda e tome posse, e não abra mão por ninguém e para ninguém. É individual a salvação. Não vou olhar para o B, não vou olhar para o C, não vou olhar porque errou, não vou olhar porque o fulano pecou. Eu tenho que cuidar de mim. Você tem que cuidar de você. Baseado na palavra, cada um tem que lutar contra o pecado para conquistar o direito, porque é o que vencer. Não é o que for, por você tem o mérito. Não. Ao que vencer. E quando fala de vencer, ao que vencer, dá a entender que é uma luta. Não é eu ficar sentadinho, Senhor, glória a Deus. Não. Isso não está na Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. É um verdadeiro mistério revelado em 1 Timóteo capítulo 3, verso 9. É de valor imprescindível as nossas vidas, de acordo com o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 21. Aí vem todo o resultado que você talvez até hoje nunca entendeu e compreendeu. O resultado de tudo isso que eu estou falando são as bênçãos resultantes da fé que nós colocamos no Cristo vivo, no Cristo que se tornou o Cordeiro de Deus, morreu a morte de cruz, nos deu todos os direitos que são conquistados na cruz. Eu não sei se você consegue entender tudo que Jesus conquistou na cruz. Cadê meu violão? É direito nosso. Meu Deus, toma posse. Então você que aceitou, você que começou a caminhar, você que saiu das trevas para a luz, você tem direitos que você talvez nunca parou para pensar. Você não tem noção. Se eu tivesse mais tempo, seria café, almoço, depois o café da tarde, depois uma janta, e nós íamos mergulhando muito mais na palavra, porque eu amo falar das coisas do reino. Gente, entre tantas, eu quero fechar, porque é um assunto tão extenso, que eu sei que eu posso se tornar até muito cansativo, e eu não quero isso. Eu quero que você seja despertado a não abrir mão da salvação. Por isso que eu comecei a falar sobre os elos da salvação. Mas vamos lá, bênçãos que são resultantes da fé. Entre tantas, menciono aqui para você uma delas que já é a própria salvação, Efésios 2, 8 e 9. Uma outra coisa que talvez as pessoas não peguem, mas aí vem também o que eu mais gosto de falar, que é a cura da enfermidade, que está lá em Marcos 16, 18, Tiago 5, 15. O próprio batismo com o Espírito Santo, Marcos 16, 17. A vitória, aleluia, contra o mundo, Marcos 16, 17. Para continuar, eu digo mais, sabe? Vitória sobre o que? A carne. Pois bem, olha aí como está em Gálatas 2:20. A própria conquista e vitória em nome de Jesus sobre o próprio inimigo das nossas almas, como está lá em Pedro, capítulo 5, 9. A paciência, que é uma arma poderosa em nossas mãos, conforme está em Efésios capítulo 6, corre lá, gente, e o verso 16, e por ela estamos, em nome de Jesus Cristo, de pé,
Estamos de pé. Ou eu falo agora e declaro: ei, Deus te coloca hoje em nome de Jesus Cristo de pé. Romanos 11, verso 20. Em nome de Jesus, toma posse de tudo que eu estou falando, dos elos da salvação, a fé, esse arrependimento, em nome do Senhor Jesus, aquilo que Deus falou comigo, com você. Por quê? Porque se você toma posse do que nós estamos hoje discutindo e falando sobre os elos da salvação, eu repito, como escaparemos nós, queridos? Se não atentarmos em nome de Jesus para uma tão grande salvação. Então a verdadeira salvação, eu deixei aí, repito, ela vai produzir uma vida cristã caracterizada pela fé, pelo arrependimento, pela conversão e santificação no presente e glorificação no futuro. E claro, o Espírito Santo está nos preparando, eu citei lá atrás, para o arrebatamento que entra aqui. Eu nem vou mergulhar muito, porque eu teria que entrar em escatologia, mas um dia Deus há de preparar, eu entro e falamos um pouquinho sobre escatologia. Amém? Eu amo também, gosto muito sobre esse assunto, porque, repito, está para acontecer algo extraordinário. Que o Espírito Santo de Deus toque na tua alma, toque na tua mente. E você, meu querido, que estava afastado, não deixe de se levantar, se colocar de pé, confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da vossa alma. Que seu nome seja escrito no livro da vida. Que caia por terra todo o levante de inimigos que ele se levantou para tirar a tua alegria, tirar, sabe, a certeza que você já vinha depositando no Senhor, mas por causa das lutas, sim, por causa das lutas, por causa dos confrontos, por causa de calúnias, mentira, por causa de certas hipocrisias, você se afastou. Eu te convido agora, oro por você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, toca neste homem, nesta mulher, vai na mente, no coração, traga a ele, a ela, o sentimento agora verdadeiro de arrependimento, que ela se levante, que ele se levante, que confesse Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Que a partir de hoje, qualquer que seja a área que agora eu vou citar, seja numa área material ou física, ou até mesmo espiritual, caia por terra, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar, atuar, mudar o que tem que ser mudado. Que o doce Espírito Santo de Deus, eu oro por você, homem, mulher de Deus, pessoa que agora, nesse momento, está dizendo: Senhor, é verdade. Eu estava aqui triste, parado, pensando, refletindo, sentindo falta, como todos nós, né, da casa de oração. Mas, querido, em todos os nossos caminhos, teremos que dizer sim ou teremos que dizer não. Diga sim de acordo com o que eu li para você, que foi aqui expresso. Hebreus 2, 3, Efésios capítulo 2, como eu li, o verso 8, lembra? Verso 8, e o verso, até o verso 9, gente. Até o verso 9, que em nome de Jesus, você agora, eu como ministro do Evangelho, o Espírito Santo vai te alcançar, ele vai agora aí. Aliás, eu declaro, ele está aí, você só tem que confessar. Não é só no pensamento, vou te explicar, não é só que, Senhor, é verdade. Não, fale, invoque, declare. As duas situações estão escutando. O próprio Espírito está esperando. E o inimigo da alma entenderá. Sim, o inimigo entenderá que você fez a escolha. E a partir de agora, eu chamo a sua mente o que está escrito no Salmo 91. Ao teu respeito. Quem? Sim, ao teu respeito. O próprio Deus. Quem? Próprio Deus dará ordem aos teus anjos. Leia lá para você ver. As coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque você optou de lutar, de não abrir mão daquilo que eu proclamei hoje. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, aleluia.
Que o Espírito Santo possa agora, em nome de Jesus, tirar essa tristeza aí. Pôr um sorriso no seu rosto. Você glorificar e voltar até falar. Você parou. Em línguas sobrenaturais. Você possa agora, em nome de Jesus, ser tocado, renovado, para a glória de Deus. Eu, como ministro do Evangelho, eu quero te abençoar. Eu desejo, do desejo que o próprio Espírito colocou no meu coração. Por isso, querido, eu encerro dizendo, na sua casa, na onde você está, eu louvo a Deus, porque a festa no céu, por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Meu bom dia a todos vocês. Encerro dizendo a todos vocês, pastor Rogério Bueno, Deus te abençoe, querido, bispo Estevão Leonardo, pessoas lindas de Deus, bispa Noemi Simões, minha digníssima esposa, sempre nos apoiando e colocando as referências, a missionária, minha irmã Roseli Mendes, levita, serva de Deus, toma posse, mana. Aos queridos que já entrou, visualizou, aqueles que vão depois ainda visualizar, a todos vocês, a toda a minha parentela, para quem não sabe, que sempre está vendo, Deus abençoe a cada um, os meus sobrinhos, as minhas irmãs de perto e algumas que estão longe, tem umas que estão, Rosana, que principalmente está lá na Bahia, que Deus abençoe, a todos vocês, meus queridos, sabe, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão na labuta de pregar que Jesus Cristo salva, cura, é o batizador com o Espírito Santo e voltará. A todos vocês, meus queridos, que logo vão estar abrindo a porta da casa de oração e que Deus traga realmente aquelas pessoas que Ele escolheu a dedo para plantar neste ministério que é dele, que é Ele que nos deu a sua igreja, e que haja crescimento e multiplicação, que esta palavra hoje traga mudança em todas as áreas do nosso caminhar com Jesus. Precisamos, Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos abençoo e peço a Deus que hoje seja um dia de vitória em todas as áreas que você, meu querido, minha querida, necessita. A você e a sua família. Ei, recebe aí, vai. Aquele abraço. Recebe o abraço do próprio Espírito Santo. Um beijo no seu coração. E à tarde, se eu não entrar no período que eu sempre falo, que é depois das 15, eu dou um toque. De vez em quando agora estou entrando um pouco mais tarde à noite. Então eu estou avisando para que vocês possam nos abençoar. Está conosco, deixar aí um versículo, um comentário, pedido de oração, tá bom? Fique à vontade. Shalom, queridos! Bom dia! Em nome de Jesus, tá bom?